governadores e autoridades russas tentam reverter a decisão da Anvisa de barrar as importações da vacina russa Sputnik V. Sobre esse assunto, eu converso agora com o prefeito de Florianópolis, que também é o presidente do Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras, Jean Loureiro. Jean, muito bom dia, você me ouve bem? William, bom dia a todos que nos assistem. Eu aproveito e também chamo para esse bate-papo Diogo Schelp, nosso comentarista aqui na Jovem Pan. Diogo, você me ouve bem? Sim, vamos lá. Essa decisão da Anvisa, ela foi por unanimidade. Então eu pergunto ao Jean, vocês pretendem adotar medidas burocráticas para pedir a liberação? O que vocês vão fazer a partir de agora com esse impedimento? Bom, o Consórcio Nacional de Vacinas dos municípios brasileiros, nós congregamos 2.600 municípios. É o maior consórcio público do país, tem por objetivo apoiar o PNI e trabalhar na possibilidade da aquisição de vacinas. O laboratório que mais tinha avançado era através do Fundo Soberano Russo, da vacina Sputnik V. Nós já o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, de 30 milhões de doses, e a expectativa é que pudesse ter um cronograma e ser implementado. Nós condicionamos a assinatura do contrato até a aprovação da Anvisa, já que semana passada os técnicos da Anvisa estavam na Rússia visitando as plantas da Sputnik para poder ter essa aprovação. Infelizmente, a decisão de segunda-feira foi uma decisão que apresentou questionamentos à Anvisa sobre o posicionamento da produção do laboratório e alguns questionamentos técnicos. Diante dessa decisão, na terça-feira, o nosso consórcio já se posicionou perante ao fundo a necessidade de buscar responder tecnicamente essas posições que foram apresentadas pelos técnicos e aprovadas pela diretoria da Anvisa, buscando ter a sua aprovação. Enquanto isso, nós não avançamos na negociação do contrato, que já tinha se discutido as cláusulas, estamos trabalhando outras oportunidades. Amanhã temos reunião com o embaixador da China no Brasil, onde já temos uma negociação com o laboratório Sinopharm e iniciando uma negociação com o laboratório Sinovac, mas entendemos que também não podemos trabalhar no Brasil, ou forçar ter uma decisão para que não tenha a segurança e saúde das pessoas. Então, respeitando a posição técnica da Anvisa, que é uma decisão com base na ciência, nós queremos ter todas as informações para ter garantia de uma vacina que tenha segurança para a população brasileira, mesmo já tendo sido aprovada em outros países. Sim, e inclusive ela foi utilizada em 62 países, Diogo Schelp. Só que existe uma discussão a respeito do uso político da Anvisa. Mas nesse caso, nós estamos falando da decisão unânime de barrar uma vacina, falando, olha, não é o momento, precisamos de mais documentos. Sim, William, prefeito, é muito importante a gente entender que existe uma disputa geopolítica em torno das vacinas, né? Então, vale lembrar que, por exemplo, o governo russo já foi acusado pelo governo americano de fazer uma campanha com fake news, disseminação de fake news contra a vacina da Pfizer, por exemplo, colocando dúvidas em relação à eficácia da vacina da Pfizer. A Rússia, né, quer dizer, os representantes da Sputnik V fazem a acusação contrária, dizem que o governo americano tentou influenciar politicamente no Brasil para evitar a aprovação da vacina russa por aqui. O fato é que essa decisão da Anvisa é um duro golpe na vacina, né, nos produtores da vacina Sputnik V, porque exatamente ela foi aprovada em 60 países e obviamente eles gostariam de ser aprovados em mais países. E o único país, a única agência reguladora que recusou a aprovação da Sputnik V foi a brasileira. Isso, obviamente, será observado por agências reguladoras de outros países quando forem analisar os pedidos, seus respectivos pedidos. E eu gostaria de perguntar ao prefeito, aproveitar a oportunidade, sobre o que ele acha sobre a reação dos representantes da Sputnik V em relação à decisão da Anvisa, porque houve ali acusações duras de mentira, de influência política. O senhor acha que isso contribui para o esclarecimento dos dados técnicos necessários para aprovar a vacina? Bom, Diogo, na minha opinião, não contribui, porque é um posicionamento que foi, inclusive, postado em redes sociais, né, pela vacina Sputnik, pelos representantes do Fundo Soberano Russo, que é um órgão do governo russo, né, que representa e negocia a vacina. O posicionamento nosso foi que eles pudessem, né,
apresentar o seu ponto de vista técnico sobre os questionamentos apresentados pela área técnica da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Essa discussão da situação geopolítica, óbvio que a própria Rússia tem interesse em poder comercializar para o Brasil um mercado forte na estrutura da América, especialmente da América Latina. A abertura para a vacina traz também abertura para novos medicamentos e novas negociações comerciais, mas nesse momento a nossa preocupação não é com uma discussão política entre Estados Unidos, Rússia ou um posicionamento diplomático brasileiro, é garantir mais vacinas com a segurança necessária. E se o órgão apresentou questionamentos, cabe ao Fundo Soberano Russo responder esses questionamentos e buscar uma aprovação, né, podendo contestar todos os posicionamentos técnicos apresentados. Prefeito, e aí, quando o senhor falou, olha, nós já fomos conversar com a China, estamos pesquisando, porque é claro que vocês estão na ponta da lança, né, buscando essa alternativa que a gente sabe que é a solução que nós temos no momento, que é a vacinação. Qual é a maior dificuldade? Realmente não tem vacinas no mundo? Ou seja, ou tem gente comprando demais vacina? Por exemplo, um país mais rico comprou muita vacina, estou estocado para cuidar da minha população. Então a gente tem uma desigualdade aí na distribuição de vacinas? Ou não? Ou realmente não tem insumos nem vacinas? Bom, primeiro o levantamento que nós fizemos, quando nós iniciamos há 3 semanas o trabalho do consórcio, nós tivemos reunidos com a Organização Pan-Americana de Saúde, a Organização Mundial de Saúde, entendendo toda essa radiografia, né, de que laboratórios estão em fase de aprovação final, qual deles tem previsão de poder ter uma licença no nosso país, quem representa esses laboratórios, que preços são praticados no mercado internacional e que oferta seria possível. A realidade mundial hoje é que tem mais procura do que oferta de vacinas, especialmente nesse primeiro semestre. Já no segundo, com a ampliação da produção de todos os laboratórios, deve ter uma quantidade de oferta maior para ser comercializada. Os países que tiveram um planejamento, se anteciparam nessa busca de contratos, tiveram garantias de poder receber de maneira antecipada essas vacinas, independente de uma análise, porque o consórcio não faz análise política, ele é uma autarquia pública, né? Nós estamos aqui para somar esforços, não temos discussão ideológica, discussão político-partidária, a nossa visão é uma visão técnica de poder ajudar os municípios a ter mais vacinas, colaborando com o PNI. Então, a nossa visão agora é de trabalhar outros laboratórios, a possibilidade de ver o Brasil como uma oportunidade de negócio, trabalhar via relações diplomáticas que funcionam nessa negociação. Os laboratórios, eles não têm essa relação exclusivamente laboratório e país, sempre a relação diplomática acaba influenciando nesse processo, por isso a busca de outras alternativas para se ter uma programação de ampliação do PNI. Nós não estamos aqui querendo concorrer com o governo federal, ao contrário, nós estamos apoiando medidas. Os Estados Unidos, por exemplo, que se programou para uma grande compra, tem solo americano 60 milhões de doses da AstraZeneca, que lá nos Estados Unidos ainda não foi aprovado, e como lá tem sobra, recebe uma pressão. Nós já tivemos reunião com a embaixada, a possibilidade de fazer a doação para outros países, com o Brasil se habilitando para isso. Da mesma forma, buscar antecipar contratos estabelecidos. A Pfizer tinha um contrato com o nosso país da aquisição de 100 milhões de doses, sendo que seriam 13 milhões no primeiro semestre, até o dia 13 de junho, e 87 milhões no segundo. Houve toda uma discussão em conjunto com o Ministério da Saúde, conseguimos antecipar 2 milhões e meio, então já passamos aí para 15 milhões e meio nesse primeiro semestre. O primeiro carregamento chega amanhã no Brasil com 1 milhão de doses, e com isso a gente vai conseguindo antecipar o PNI. Quanto mais vacina chegar mais rápido a todos os municípios brasileiros, mais nós conseguimos imunizar a população, mais temos queda, né, nas internações e, consequentemente, nos óbitos. Os números já demonstram isso. Florianópolis, por exemplo, fez um levantamento da população imunizada acima de 90 anos, que no final de março já estava completada a sua imunização. No mês de abril, nós não tivemos nenhuma morte de pessoas com mais de 90 anos que tinha tomado a vacina. Isso representava antes 10% dos óbitos. Então, a demonstração que a vacina traz resultados.
Sim. E Jean e Diogo, e a gente tem agora uma coisa que circula pela população que está na hora de vacinar, a pessoa fica assim, que bom que eu vou tomar a vacina X, que bom que não é a Y, enfim, vacina é vacina e é o momento de se vacinar. E todos os especialistas estão falando isso. O problema é o preconceito e as informações trucadas que estão circulando.